São 6 horas e 42 minutos, o Viva Voz está de volta e já está na linha com a gente o Bruno Caraza, nosso colunista de economia, conosco todas as quartas-feiras. Boa noite, Bruno. Boa noite, Vera. Boa noite, Carol. Boa noite, Fernando. Boa Tudo bem, noite. pessoal? Boa Boa noite noite. para você que está acompanhando a gente também, né? É isso, boa noite. Ô Bruno, a gente está acompanhando aí a COP, né? Na semana passada, a cúpula de chefes de Estado, nessa semana a COP efetivamente, e um dos maiores impasses, a gente sabe, é quem vai pagar a conta, né? Dos investimentos necessários aí para a mitigação e adaptação das mudanças climáticas. Os países ricos estão muito reticentes, muito resistentes em colocar a mão no bolso, e o Brasil está tentando ali sensibilizá-los para que tenham iniciativas voluntárias, como, por exemplo, a participação no Fundo de Florestas para Sempre. Isso está resultando? Você acha que esse é o caminho mais efetivo ou era preciso que houvesse compromissos mais mandatórios ali, mais claros? Pois é, Vera, esse é um dos grandes impasses, né, da COP, não só da COP, né, de todo esse esforço para conter os efeitos das mudanças climáticas, porque tudo isso custa muito dinheiro, né? Muito dinheiro você mudar as estruturas produtivas, adaptar as cidades aos eventos climáticos extremos, então tudo isso custa caro. E havia no Acordo de Paris, aliás, há no Acordo de Paris uma cláusula, né, o artigo 9.1, que ele estabelece que os países desenvolvidos eles vão financiar, ajudar os países pobres e em desenvolvimento a financiarem esses investimentos, que são investimentos pesados. Tinha um compromisso deles transferirem 100 bilhões de dólares por ano, mas esse dinheiro nunca se concretizou. Inclusive, tem várias dúvidas sobre o montante que os países ricos efetivamente transferem para os países em desenvolvimento. Uma parte até chega, né? O Brasil, a gente tem aqui o Fundo Amazônia, que é parte desse compromisso, né? O governo da Noruega e o governo da Alemanha fizeram aportes para projetos que são voltados aí para a área da Amazônia, mas bem aquém desses 100 bilhões que foi acordado lá atrás no Acordo de Paris. O problema agora é que essa conta cresceu, porque esses investimentos não foram feitos, os eventos climáticos estão aí, né? A gente tem vários casos, né? Tivemos semana passada lá o furacão no Paraná, tivemos as enchentes no Rio Grande do Sul, e da parte dos países ricos, a gente não tem nenhuma disposição deles de contribuírem com dinheiro para esse processo. Os Estados Unidos estão fora, né? Depois do Trump, que saiu do acordo, não está presente na COP, e mesmo os países europeus, que são os mais generosos aí nesse processo, eles estão com uma restrição orçamentária muito grande, que eles estão colocando muito mais recurso, cada vez mais, para a defesa, principalmente depois da guerra da Ucrânia. Então, é um impasse muito grande, e o que sobra aí para os países é tentar buscar alguns incentivos voluntários, para tentar financiar projetos voltados para essa questão das mudanças climáticas. E aí, nesse sentido, o governo brasileiro veio com uma iniciativa bastante criativa, que é a criação desse fundo das florestas tropicais para sempre, que é um fundo que ele busca captar recursos não como doações, mas sim como investimento de grandes fundos estrangeiros e nacionais, que vão fazer aportes nesse fundo buscando um retorno financeiro. Então, é um fundo de mercado, é como se fosse um fundo de renda fixa disponível aí no sistema financeiro, mas esse fundo tem uma estrutura nele que, além de remunerar um mínimo para esses grandes investidores, tudo que o fundo conseguir de rentabilidade superior vai ser mobilizado para os países que têm florestas tropicais e que vão se comprometer a conter o desmatamento. Então, é uma proposta do governo brasileiro, já recebeu algumas doações, a expectativa é que isso cresça com o passar do tempo, então não é um compromisso expresso da COP, mas é uma iniciativa válida do governo brasileiro, mas que está longe de substituir esse compromisso de doações que está previsto no Acordo de Paris e que deveria ser cumprido pelos países desenvolvidos. Agora, Bruno, uma outra solução de mercado para reduzir o problema das emissões é o mercado de crédito de carbono, mas o Brasil está indo devagar nesse caminho, né? Será que agora com a COP isso deslancha?
Pois é, Carol, a gente até tem um mercado de crédito de carbono aqui no Brasil que funciona, mas é de forma voluntária. Uma empresa que quer neutralizar suas emissões, ela compra créditos de carbono gerados aí, por exemplo, por projetos de reflorestamento, por exemplo, mas é algo voluntário e por isso que tem uma dimensão muito pequena. O que outros países têm e que o Brasil quer trilhar esse caminho é um mercado de crédito de carbono regulado. Como que ele funciona? Funciona assim, o governo ele determina que empresas de setores que são muito poluentes, né, setor de óleo e gás, setor siderúrgico, setor automobilístico, setor de cimento, por exemplo, o governo determina que as empresas desses setores façam um inventário das suas emissões e, a partir disso, o governo estabelece uma meta de redução dessas emissões. Então, por exemplo, o governo fala que, num determinado ano, tem que reduzir em 5% essas emissões. E aí, como que surge o mercado de crédito de carbono? As empresas que mudam seus processos produtivos, né, fazem um movimento rumo a uma matriz, né, de energia mais limpa, reduzem as suas emissões e batem essa meta, elas geram um crédito de carbono que vai ser vendido para empresas que não conseguem ou não acham viável fazer esse tipo de movimento de redução dos 5%. Então, o crédito de carbono ele acaba sendo, então, um ativo financeiro que é negociado nas bolsas. E só para vocês terem uma ideia, no mercado europeu, por exemplo, o crédito de carbono ele se valorizou numa taxa superior a 20% ao ano nos últimos 10 anos. Então, é um investimento altamente rentável e uma iniciativa que cria um incentivo para as empresas, então, perseguirem essas metas de descarbonização de forma mais intensa. E isso é uma grande oportunidade para o Brasil, dadas as características que a gente tem, né, da nossa matriz limpa, da possibilidade que a gente tem de sequestrar carbono com iniciativas de reflorestamento, de recuperação de pastagens. Então, isso é um grande potencial Sim. que o Brasil tem de atrair investimentos voltados para esse mercado de crédito de carbono. Para a gente finalizar, a COP também é uma grande feira, né? São vários eventos paralelos, e aí países, estados tentam ali captar recursos para os seus próprios projetos. O que mais você viu? Pois é, a gente tem acompanhado esse movimento, né, Fernando? Por exemplo, o BNDES hoje anunciou que ele já conseguiu captar 21 bilhões de reais em parcerias com outros bancos de desenvolvimento, principalmente dos países europeus e do Japão, que se comprometem, então, a fazer aportes para o BNDES, para que o BNDES financie projetos ligados, por exemplo, à transição energética, ao desenvolvimento de biocombustíveis. Então, tem um interesse muito grande de outros países, de bancos e de fundos, de empresas, de financiarem esses projetos. Mesmo os estados da região amazônica, né, dos 9 estados que compreendem aí a região amazônica aqui no Brasil, também hoje lançaram uma iniciativa para tentar captar recursos financeiros para projetos que eles vão desenvolver para estimular que a floresta permaneça em pé, né? Então, captar recursos para financiar projetos para que não haja tanta pressão, assim como a gente vê no Brasil, de expansão do agronegócio rumo aí às franjas e ao interior da floresta amazônica. Então, são iniciativas isoladas, né, de estados ou mesmo de órgãos públicos, e o BNDES tem um papel ativo aí de buscar a captação desses recursos para financiar esses projetos, que aí também precisam de ter governança, precisam ter toda uma estrutura que a gente também carece aqui no Brasil para captar cada vez mais recursos para esses projetos vinculados à mudança climática. É isso aí, é o Bruno Caraza com a gente todas as quartas-feiras, falando de economia e dos temas correlatos. Obrigada por hoje, Bruno. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado, até semana que vem. Até a Tchau, semana que tchau. vem.